desejar boas-vindas a todo mundo novamente e dando continuidade à programação de palestras online, queremos, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês. Nosso convidado para falar sobre a sinistralidade do plano, fatores que influenciam no preço do plano, é o convidado Mário Hatz, que é atuário da Evida. Ele conta com vasta experiência na área de saúde suplementar, onde desenvolve projetos relacionados à avaliação atuarial de planos, análise de solvência, auditoria operacional, cálculos de garantia financeira, modelagem de novos produtos de assistência médica odontológica e trabalhos de consultoria em assuntos correlatos. Quero agradecer a sua presença, Mário, e já passo a palavra para você, fica à vontade. Nosso chat está aberto, para quem tiver perguntas, fiquem à vontade. No final da apresentação, o Mário vai responder. Alô? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando de temas relacionados à gestão de plano de saúde, né? Eu acho que esse tema é muito interessante, sinistralidade, apesar do nome ser um pouco sinistro, né? A gente associa um pouco com isso, um lado negro, um lado ruim da coisa, né? Assim, um lado oneroso, digamos assim, do plano de saúde, mas é interessante a gente entender o que é essa questão da sinistralidade, né? E qual é o reflexo que isso tem no plano de saúde? Acho que quando a gente procura saber o que é sinistralidade, é pensando em como é que isso vai impactar no bolso da gente, né? O que isso vai trazer de repercussões na mensalidade, enfim, no valor comercial que se paga aí da conta-prestação, como é o termo técnico, da conta-prestação pecuniária. Bom, eu tenho uma apresentaçãozinha rápida aqui para fazer para vocês, que eu vou controlar a apresentação. Posso estar compartilhado aqui? Ok. Por favor, Mário, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Quando aparecer, então, você me avisa, por favor. Tá bom. Já está aparecendo, Mário. Bom, então o tema que me pediram para fazer aqui a nossa conversa é esse aí, sinistralidade, né? E aí eu acrescentei essa questão dos reflexos no plano de saúde, porque eu acho que é isso que nos interessa mais de perto. Bom, o que é essa questão o que é esse termo sinistralidade, né? O que é que isso representa em termos de quantificar alguma coisa, de quantificar como é que o plano está, se a despesa está alta, se não está, o que representa essa sinistralidade? Acho que essa é a grande questão aqui da minha conversa com vocês. Quanto tempo eu tenho de apresentação? 50 minutos. Dá tempo suficiente para as perguntas também. Bom, antes de eu falar do que é exatamente sinistralidade, no conceito da própria ANS, da própria Agência Nacional de Saúde, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que se dá a precificação de um plano de saúde, né? Que eu acho que os dois assuntos eles estão muito correlacionados, tá? Então, a gente, lembrando como é a nossa legislação aqui de plano de saúde no Brasil, a gente tem duas modalidades de planos, né? Nós temos o que se chama de planos com formação de preço pós-estabelecido, tá? Como é que funciona um plano desse, né? Todo gasto com a despesa assistencial e também administrativa, ele é pago pela empresa que contrata o plano. Então, verifica-se lá quanto foi a despesa do mês e, evidentemente, manda-se a conta para a empresa que está patrocinando aquele plano lá para os empregados dela, né? Geralmente são planos coletivos, não são planos individuais, mas eu conheço alguns planos individuais também que funcionam um pouco dentro dessa modalidade. Mas geralmente são planos coletivos onde a empresa arca com o risco. A operadora não tem um risco, que nós chamamos de risco da operação em si, né? O risco do negócio. Tá? Qualquer risco associado, por exemplo, a crescer demais a despesa, né? Esse risco é inteiramente da empresa que patrocina o plano. Tá? Então, essa é uma modalidade de pós-pagamento. A sinistralidade faz sentido de ser analisada nessa modalidade, né? A gente vai ver mais à frente, quando eu definir o conceito, que também faz sentido, mas como um acompanhamento do risco que a empresa tem e na tentativa de controlar um pouco também essa despesa que a empresa tem com o plano dela, tá? Mas, quando a gente fala de sinistralidade, esse termo está muito mais claramente associado a esse segundo tipo de plano, essa segunda modalidade de plano, que são os planos com preço pré-estabelecido. Como é que funciona isso, né? Vocês têm na Evida alguns planos desse tipo. Basta olhar o Melhor Idade, que é assim, o Família também é assim, né? Então, nesse tipo de plano, o atuário faz uma avaliação econômica, né, financeira, de como é que está o plano, como é que foram as despesas dele, faz uma projeção das despesas para o período seguinte
E com base nessa projeção das despesas, se calcula uma tabela de mensalidades ou uma tabela de contraprestações pecuniárias. No caso da Evida, aí, a gente chama de tabela de mensalidades. Então, essa tabela de mensalidades vai ser cobrada de cada beneficiário, seja ele titular, seja ele independente, né? Vai ser cobrada dos beneficiários e a receita que vai se arrecadar com essa tabela de mensalidades, ela terá que ser suficiente nos próximos 12 meses para que o custo, né, a despesa assistencial e também a despesa administrativa sejam cobertos, sejam financiados com essa receita proveniente da tabela de mensalidades. E o que acontece se essa tabela não gera receita suficiente? Aí tem um risco para a operadora teria que bancar esse risco, né? E no próximo reajuste, se ela se indenizar, digamos assim, do risco que ela correu e que teve que bancar, né, dos sinistros que ela teve que bancar no período passado, tá? Então, esse conceito de sinistralidade, primeiro, está muito vinculado a esse reajuste de contratos de planos coletivos, né? Quando você contrata uma operadora de mercado, que não é o caso da Evida, né? A Evida é uma autogestão, estou falando mais de medicina de grupo, quando você contrata um Bradesco, uma Sul-América, por exemplo, tá? Com um plano coletivo, eles estabelecem lá uma cláusula de sinistralidade. Então, se a tua sinistralidade ultrapassar esse valor, isso vai implicar num reajuste maior da mensalidade no período subsequente. Né? Quando for aniversariar o contrato, o teu reajuste vai ser maior em função de um aumento na despesa do plano, então a gente já pode começar a perceber que sinistralidade está ligada à despesa, né? A incidência da despesa do plano. Então, um aumento dessa despesa do plano aumentou a sinistralidade e, consequentemente, vai ter que haver um reajuste um pouco mais alto para recompor a sinistralidade para o nível que foi contratado originalmente com a operadora de mercado, tá? Então, a sinistralidade em si é uma estatística, vamos colocar assim, que se aplica tanto a plano pós como a plano pré, é interessante, mas ela tem um uso mais efetivo no plano de pré-pagamento, exatamente para reajustar, para reequilibrar esse contrato, essas tabelas de mensalidades, ou essa tabela de contraprestações pecuniárias, que é praticada no plano de pré-pagamento. E por que isso? Porque a norma estabelece que nos planos de pré-pagamento eu preciso ficar com a mensalidade constante por pelo menos 12 meses. Então, a operadora não tem como, na hora em que subiu a despesa, ela aumentar a mensalidade que vai cobrar do seu beneficiário. Ela tem que aguardar o aniversário do contrato para, então, proceder um reajuste na tabela de mensalidades e, aí sim, reequilibrar financeiramente o plano de saúde, tá? Bom, vou passar aqui. Então, falando mais especificamente desses planos de preço pré-estabelecido, né, o que é que interessa, o que é que impacta na hora de definir a tabela de mensalidades do plano de saúde de vocês, tá? Como é que é esse processo, né? Então, primeiro a gente tem que saber que uma tabela de mensalidades, ela tem que cobrir alguns custos, né? Como eu falei, como é que o atuário vai trabalhar para propor uma tabela de mensalidades, por exemplo, para o plano Melhor Idade de vocês? A gente vai olhar nos últimos 3 anos, como se comportou o plano, né? Como se comportaram as despesas e receitas desse plano, e a partir do comportamento das despesas, a gente vai projetar para os 12 meses seguintes qual é o nível de despesa que nós estimamos que vai ocorrer. E a partir disso é que se define, então, qual é a receita que será necessária para cobrir essa despesa. Então, o processo é esse. Primeiro, é analisar as coberturas das despesas assistenciais, né? Como é que se comportou nesse período, geralmente a gente utiliza 3 anos, como é que se comportaram as despesas nesse período de 3 anos, como é que as pessoas usaram o plano, que despesa você, usuário, você, beneficiário, gerou na hora que foi no médico, na hora que fez um exame, na hora que se internou, que teve uma hospitalização. Então, todas essas despesas são analisadas pelo atuário. E daí vem a questão da sinistralidade, porque a sinistralidade, vou logo mostrar um pouco mais à frente, ela é uma medida estatística que relaciona as despesas com a receita recebida de mensalidades. Tá? Então, quando a gente fala que uma sinistralidade do plano está em 80%, o que é que está se querendo dizer com isso? Que da receita arrecadada pelo plano, 80% vai para cobrir despesa assistencial e 20% vai para cobrir outras despesas, né? E quais são, por exemplo, essas outras despesas? Bom, eu coloquei alguns exemplos aí, dependendo do tipo de operadora, se é uma operadora de medicina de grupo, se é uma cooperativa, se é uma autogestão,
ela vai ter alguns desses grupos de despesas ou todos, né? Então, por exemplo, a administrativa é uma despesa comum a qualquer tipo de operadora. Você precisa custear a operação, né? Precisa pagar o atuário, precisa pagar a jurídica, precisa pagar a operacional, a arrecadação, enfim. Essa despesa de operação é comum a toda e qualquer operadora de plano de saúde, então ela sempre vai existir. E a tabela de mensalidades, ela tem que cobrir isso também, senão essa despesa administrativa vai ter que ser custeada através de outra fonte, mas geralmente ela é custeada colocando-se um carregamento na própria tabela de mensalidades. Bom, então começamos pela despesa assistencial, olhamos a despesa, como é que ela aconteceu, qual foi a sinistralidade do plano ao longo dos três anos, e já embutimos também, como eu falei, que tem que projetar a despesa para os próximos 12 meses, a gente já embute, o atuário já embute no cálculo, uma expectativa de elevação desses procedimentos ou de elevação desse comportamento de utilização do plano para os próximos 12 meses. Bom, Mário, por que não é mais do que 12 meses? Porque, como eu falei um pouco antes, nesses nossos planos de pré-pagamento, a gente faz a revisão da tabela de mensalidades a cada 12 meses. É assim que o mercado trabalha, né? Então, congela por 12 meses e no final do período, no aniversário dos contratos, você faz a tabela buscando um novo equilíbrio econômico daquele contrato. Na tabela, no processo de formação e de precificação do plano de saúde, a gente também pode levar em consideração a formação de uma reserva de risco. E para que serve essa reserva de risco? Vai servir para cobrir a sinistralidade? Não, a reserva de risco não é para cobrir a sinistralidade, né? Não é para cobrir a despesa, a ocorrência esperada da despesa, tá? Ela é para cobrir o que se desvia em relação a essa ocorrência esperada. Então, se a gente olhar, por exemplo, as despesas de qualquer plano de vocês aí, da vida, você vai ver que tem meses em que ela sobe, tem meses em que ela desce, tem meses que sobe muito, meses que sobe pouco, meses que mantém constante, tá? Mas nunca tem um comportamento perfeitamente previsível. Sempre está um pouco acima daquilo que se previu e outros meses está um pouco abaixo daquilo que se previu. Por quê? Porque a gente não sabe quando é que o usuário vai ao médico, quem que vai ao médico, o que é que ele vai gastar, né? A gente não sabe quem vai adoecer amanhã. Se eu tivesse como atuário o poder de saber isso, era muito mais fácil trabalhar para vocês, né? Mas aí ia perder a graça, a gente não tinha risco nenhum no plano, tá? Então, assim, a gente não sabe, né? Então, de repente, pode ser que um usuário, até um usuário jovem do plano, seja cometido de alguma doença e tenha que se internar e o tratamento daquela doença seja muito caro e isso vai gerar uma despesa muito grande no plano. Ok? E depois pode ser que ele se recupere e já não passe a não gerar mais despesas tão acentuadas assim para aquele plano no qual ele é beneficiário. Então, essa volatilidade da despesa do plano, ela requer que os atuários recomendem, geralmente, a gente trabalhar com uma reserva de contingência, né? Uma reserva que a gente chama de oscilação de riscos, um carregamento de contingência. Por quê? Exatamente para que a gente gere um nível de receitas que seja suficiente para pagar a despesa no mês em que a despesa fica maior, fica acima daquilo que era a previsão original do atuário, tá? E no mês em que ela ficar abaixo, essa receita excedente, ela vai compor essa reserva de oscilação de risco exatamente para ser usada no mês em que aconteça de novo uma despesa acima da receita que está sendo cobrada. Por que a gente precisa disso? Porque, volto a dizer, um plano de preço pré-estabelecido, né, um plano de pré-pagamento, nós não conseguimos ficar mudando a receita todo mês. A gente tem que ter uma receita congelada, uma tabela de preços, né, de mensalidades congelada por 12 meses. Já no plano de pós-pagamento, se quiser, eu não preciso trabalhar com a reserva de oscilação de riscos, porque todo o risco vai ser repassado para a patrocinadora do plano. Ok? Bom, e o terceiro tópico, o terceiro item nessa formação de preços de plano de saúde é, como eu falei, o custeio das despesas que não são assistenciais. Geralmente as administrativas, que eu já comentei, alguns planos de mercado têm despesas com corretagem, publicidade, e naturalmente, dependendo do tipo de operadora, você tem lucro, né, que é uma coisa que a autogestão não tem. Né? A autogestão, por definição jurídica, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, não tem essa figura do lucro, tá? Então, quando a gente fala em precificar um plano, em calcular uma tabela de mensalidades, a gente está falando mais ou menos nessas etapas que estão aí apresentadas para vocês. E percebam que eu deixei até negritado, desculpe, minha garganta hoje começou um pouco ruim. Percebam que eu até deixei negritado ali, né? Está em negrito, a palavra sinistralidade, porque onde é que a sinistralidade vai afetar o plano de vocês, né? Na mensalidade. Se eu tenho uma sinistralidade mais alta,
eu naturalmente vou ter que cobrar uma mensalidade mais alta dos meus beneficiários para financiar aquela despesa assistencial. Então, a sinistralidade entra no tópico das despesas, perdão, assistenciais, tá? Bom, o que é que influencia, né? Quais são os fatores que podem aumentar ou diminuir uma taxa de sinistralidade, tá? Como ela está ligada à parte assistencial, evidentemente, fatores que mexem no custo assistencial. Então, dependendo do plano, a cobertura que aquele plano oferece, se eu tenho um plano com uma cobertura mais ampla, né, evidentemente que o custo assistencial dele vai ser maior, né? E se for um plano que dê coberturas amplas e que não tenha muito controle do que é que está sendo usado, aí você afeta a sinistralidade. Ter um plano com cobertura mais ampla, simplesmente, não vai afetar a sinistralidade em si, vai afetar o custo assistencial, porque vai ficar mais caro pagar aquele plano, e vai precisar de uma mensalidade maior. Mas se eu deixo de controlar as coberturas, o que é que meu usuário está utilizando, se eu não tenho um controle, um sistema efetivo de monitoramento dos meus usuários, ter uma cobertura mais ampla pode acabar implicando em ter um aumento no nível de sinistralidade, porque o cara vai ter um acesso fácil às coberturas do plano e vai efetivamente utilizar aquilo, porque esse é um comportamento muito natural de beneficiários de plano de saúde. Quanto mais cobertura você dá para ele, mais ele quer usar o plano, né? Ele acha que está consumindo um produto de consumo, né? Está comprando um produto de consumo, quando, na verdade, um plano de saúde, pessoal, ele é um produto securitário, é um produto de seguros, né? Não é um produto de consumo. Eu não compro o plano de saúde para estar no médico todo mês. Eu compro para precisar, se precisar usar o médico, eu usar o médico e não ter um custo muito alto nessa utilização. Mas, principalmente, eu contrato um plano de saúde para a grande despesa, né? Se eu for me internar e passar 10 dias internado, se precisar de uma UTI, certamente essa despesa vai pesar muito no meu orçamento. Então, para esse tipo de evento, é que o plano de saúde se aplica ainda mais, né? Mais do que a consulta, mais do que os exames, nesses eventos em que geram um grande custo para o usuário, para o beneficiário. Então, coberturas assistenciais, fatores moderadores, tá? O que são fatores moderadores? São fatores que a legislação permite que a operadora inclua no produto dela, no plano dela. Então, por exemplo, um que vocês conhecem muito é a coparticipação. Nós temos basicamente dois, que é coparticipação e franquia, né? São dois fatores moderadores mais usados e previstos na legislação. Então, o que é a coparticipação? É o mais simples, né? É você cobrar do teu beneficiário uma participação no pagamento da despesa do procedimento que ele tirou. Ele vai no médico, eu cobro 20% de coparticipação em consultas para ele. Quando ele for no médico, se a consulta custar R$200, R$40 ele vai pagar, tá? Porque a coparticipação dele é de 20%. Isso é só para gerar receita para o plano, né? Gerar receita para a operadora? Não. Isso tem um efeito que, como o nome já diz, né? É um efeito de racionalizar, de moderar o uso do plano. Ok? Então, por que esse efeito moderador? Porque se eu não precisar ir ao médico, eu efetivamente vou pensar 2 vezes ou mais na hora de gastar aí os meus 20% da consulta. Se a consulta, se eu não pagasse nada na consulta, certamente eu teria uma propensão muito maior a ir no médico. Mesma coisa para todos os procedimentos que são cobertos pelo plano, né? Mário, eu vou me internar porque eu quero? Não, claro que não, né? Tanto que na internação, os planos que são adaptados à Lei 9.656 não têm coparticipação, eles têm franquia. Exatamente porque a internação é um evento que, digamos assim, não é um evento que dependa da vontade do beneficiário, né? Salvo aquelas internações eletivas, mas geralmente você não amanhece, não acorda dizendo, hoje eu vou passar o dia no hospital e quero ficar 5 dias lá, 10 dias lá. Não é assim que a coisa acontece, né? Já ir ao médico fazer alguns exames, aí você vai a algum médico, não confia muito no médico, vai no outro, ou seja, no final das contas você visitou 10 médicos para resolver um problema só, tá? Então, a forma como você modera o uso do plano para essas duas situações é bem diferente, para uma consulta e para uma internação, tá? A rede de atendimento, quanto maior e mais ampla a rede de atendimento, quanto mais fácil o acesso que o beneficiário tem à rede de atendimento, é um fator que tende a aumentar a sinistralidade do plano, tá? Não estou dizendo aqui que é para cortar a rede de atendimento de ninguém, mas você tem que dimensionar a tua rede de atendimento em função das demandas, né? Inclusive da parte geográfica que os teus beneficiários usam, né? Onde eles vão estar localizados, para que você possa ter um perfil ideal de rede de atendimento, né?
Não é aquela máxima de que quanto mais melhor aqui na rede de atendimento, não é bem assim, tá? Às vezes, quanto mais pior na rede de atendimento. Primeiro, porque tem custo operacional de manter o cadastro do credenciado aí, e segundo, porque às vezes você cria facilidades demais e o teu beneficiário vai usar excessivamente o plano, e às vezes até sem precisar utilizar. E o perfil etário, né? Sinistralidade tem muito a ver com o perfil etário. A gente sabe que em plano de saúde, quanto mais idoso, idosa o beneficiário, mais ele tende a usar o plano. E mais volátil também é o uso dele. O que eu quero dizer? Tem meses que ele precisa usar muito, tem meses que ele precisa usar pouco. E o tipo de procedimento que essa população mais idosa, né, de perfil etário mais elevado, utiliza, geralmente é um tipo de procedimento mais caro. Então, tem que monitorar bem de perto, aí, tem que acompanhar bem de perto essa população mais idosa, principalmente, mas de uma forma geral, toda a população de beneficiários. Então, esses são fatores que vão acabar influenciando no preço do plano e também acabam tendo algum impacto na sinistralidade, no aumento do uso do plano e, consequentemente, na necessidade de reajustes maiores na tabela de mensalidade. Bom, o outro fator que tende a influenciar no preço do plano, mas não exatamente na sinistralidade, é aquela volatilidade dos custos que eu falei lá atrás, né? Eu não saber exatamente e antecipadamente como vai ser o comportamento da tua despesa no mês seguinte, no mês que vem, tá? Ela pode crescer, ela pode cair, enfim. Ela tem um comportamento muito aleatório, muito volátil. E esse comportamento decorre do quê? Bom, primeiro, do tamanho da população. A gente tem visto aí na Evida, nas análises que nós fazemos nos planos da Evida, que planos com poucos usuários, eles tendem a ter essa volatilidade acentuada na despesa, tá? E é fácil a gente entender isso, né? Quem tem seguro de carro, por exemplo, tá? Sabe que a seguradora não vai conseguir indenizar adequadamente os carros se, de repente, ela tiver uma apólice só com 10 pessoas. Ela tem que ter uma apólice com muita gente, né? Uma carteira com muitas apólices, para que ela tenha a segurança de que vai conseguir pagar todas as indenizações daqueles automóveis ou daquelas casas que sofreram algum tipo de acidente, né? Por que isso? Porque isso parte de um princípio atuarial chamado de mutualismo. Então, o mutualismo ele tem uma definição que diz que o risco que nós corremos, ele pode acontecer com todo mundo, evidentemente, por isso que você compra um seguro, para comprar um plano de saúde, mas para que seja viável em termos estatísticos e financeiros, o sinistro não pode acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. Então, funciona assim no seguro de auto, funciona assim no plano de previdência complementar, que acho que muitos de vocês aí devem ter, e funciona assim também no plano de saúde. Imagina se todos os usuários da sua carteira resolvessem usar o plano todo mês. O que você cobra de mensalidade não ia ser suficiente para pagar. Certo? Então, a coisa funciona numa forma muito coletiva, né? Tá? Uns usam e todo mundo paga o plano, mas apenas alguns usam. Então, é isso que permite, esse raciocínio, esse comportamento que permite que o plano sempre tenha dinheiro para pagar a rede credenciada e, consequentemente, financiar toda a despesa que é gerada. Ok? Bom, outra coisa que aumenta a volatilidade do custo também é o perfil etário. Dependendo se eu tenho uma população mais velha ou mais nova, eu tenho mais volatilidade nesses custos. E a segmentação de planos, né? Tem gente que acha que quantos mais planos, né? Qual maior for a minha quantidade de planos que eu faço a gestão, melhor para mim. Nem sempre é assim, porque se você tem muitos planos, são planos com poucos usuários, o equilíbrio individual de cada um desses planos ele fica mais complicado, fica mais difícil, porque a tua despesa tende a ser mais volátil nesses planos, tá? Então, o risco da operadora é maior. Bom, em termos de fórmula, né? Não sei se vocês gostam de matemática, eu principalmente não gosto muito, não, tá? Não sou muito fã de matemática, apesar de ser atuário, mas a formulazinha da sinistralidade é essa, né? É o total das despesas assistenciais sobre o total das receitas de mensalidades ou de contraprestações multiplicado por 100. Eu peguei no site da ANS uma estatística lá do caderno de informações da saúde suplementar, o último que eu encontrei lá, e vi lá quanto é que era na tabelinha o total de receita e o total de despesa, né? Para todas as operadoras, tá? A modalidade de operadora ali está em branco, aí são todas as operadoras de plano de saúde. Então, nesse mês de junho de 2022, as operadoras gastaram de despesa assistencial 49 bilhões, né?
bilhão, 40, quase 50 bilhões, tá? E elas arrecadaram de receita 59,4 bilhões. Então, o que é a sinistralidade geral das operadoras de plano de saúde? Eu dividi o 49.924 pelo 59.368. Isso me dá, e multiplicar por 100. Isso me dá uma taxa de 84,09%. Então, o que é que isso quer dizer? Que da receita de 59 milhões que foi arrecadado nesse mês aí por todas as operadoras, gastou-se 49,9 bilhões em atendimentos assistenciais. O resto é para cobrir aquelas outras despesas, né? Lembre-se que aqui eu não tenho só autogestão, aqui eu tenho operadora de mercado, eu tenho medicina de grupo, filantropia, tem, todo mundo está aí dentro, tá? Então, não é só despesa administrativa que é essa diferença, ok? Mas, do geral, inclusive lucro, né? Porque as operadoras aí de medicina de grupo estão aí dentro, tá? Então, desses 84%, 15,91% é para custear essas outras despesas. Lucro, despesas comerciais, despesas com administração, tá? Tudo isso está dentro desse buraco aí dos 15,91, ok? Dessa parte dos 15,91. Tá? Então, isso aqui é que é sinistralidade. Por que é que nós temos que nos preocupar com isso? Porque quanto maior a sinistralidade, se eu aumento aquele comprometimento ali da receita, da despesa assistencial, né? Se em vez de 84,09 isso beirasse os 100%, eu teria que cobrar uma mensalidade mais alta para que eu pudesse acomodar os demais carregamentos. Então, o administrativo, por exemplo, se eu cobrar 10% de carregamento administrativo, eu vou ter que ter uma sinistralidade no máximo de 90%. Senão, eu vou ter que aumentar a minha mensalidade para poder caber, né, dentro desses 10 de administrativo, mais os 90 de assistencial. Tá? Então, é muito importante a gente cuidar dessa questão da sinistralidade em função dos reflexos que ela vai ter no reajuste da mensalidade. Bom, e aí, a sinistralidade afeta o plano de saúde? Sim, né? Eu acabei de falar isso, né? Afeta por quê? Porque o bolso de vocês pode ser prejudicado se nós começarmos a usar o plano de forma descontrolada, de forma não objetiva, né? De forma não racional, tá? Então, se isso acontecer, a sinistralidade vai aumentar, ou seja, eu vou comprometer cada vez mais uma parte maior da receita de mensalidades e, consequentemente, nós vamos ter que definir uma mensalidade mais elevada, né? Porque nós não temos que pagar só a despesa assistencial, também tem uma parte administrativa que precisa ser custeada, ok? Então, o preço das mensalidades do plano, como ele é calculado em função dos gastos assistenciais, que eu mostrei nas outras lâminas, e administrativos, né, vão produzir, as variações na sinistralidade também vão produzir variações nessas mensalidades, ok? E o que é que eu vejo como sendo um aumento de fator da sinistralidade, né? Então, por exemplo, o uso do plano, né? Evidentemente, né? Se a despesa assistencial ela decorre de o beneficiário usar o plano, quanto mais ele usa, mais despesa se tem. Ah, mas isso é ruim? Não, isso não é ruim, né? Mas, se usar o plano de uma forma desnecessária, sem critério, isso vai gerar um aumento de sinistralidade que poderia ser evitado. Então, essa é a preocupação do gestor de plano de saúde, né? O gestor de plano de saúde não tem que evitar, né? Ninguém quer evitar que o beneficiário utilize o plano. Essa não é a ideia, tá? Até a própria legislação, ela fala que no momento em que se vai definir um fator de coparticipação, né? Um fator moderador, nós temos que ter cuidado para não definirmos um fator moderador que seja restritivo, né? O que é um fator moderador restritivo? Tá? Por exemplo, uma coparticipação muito alta. Vou trabalhar com coparticipação de 50%, eu pago metade, o usuário paga metade. Isso vai inibir o usuário, evidentemente, a ir ao médico, a fazer consultas, né? A fazer exames, tá? Mas isso pode não ser bom para o plano. Por quê? Como você não vai colocar uma coparticipação tão alta assim na internação, se você inibe o uso do plano no atendimento ambulatorial, isso acaba gerando um risco alto, né, de que esse beneficiário acabe gerando uma internação de custo mais alto. Então, não adianta nada eu querer economizar no custo assistencial, fazendo, né, ou tentando evitar que o meu usuário vá ao médico, se lá na frente ele pode, inevitavelmente, acabar internado no hospital e isso custar muito mais caro para o plano. Ok? Então, o uso do plano pode implicar maior sinistralidade, tá? Eu já falei um pouco atrás, o excesso de cobertura dos procedimentos pode tornar o plano muito
digamos assim, né? Incentivar demais a utilização do plano pelos usuários, isso também acaba aumentando a sinistralidade. Eu falei um pouco atrás também de uma rede credenciada mal dimensionada, né? Eu tenho que atender todo mundo, atender bem dentro das especialidades que cada um precisa. Mas eu não preciso ter uma rede credenciada excessiva, tá? Até porque quando eu tenho uma rede credenciada excessiva, há um outro ponto que o gestor de plano de saúde precisa pensar, que é o fato da negociação com a rede. Quando eu tenho uma rede credenciada muito grande, isso acaba dificultando a negociação com essa própria rede, né? Porque eu pulverizo tanto os meus atendimentos que fica difícil eu chegar e dizer, olha, credenciado, eu vou direcionar o meu atendimento para você, mas você vai ter que me fazer um preço mais baixo para atender essas pessoas, né? Quando eu tenho isso muito pulverizado, é difícil você chegar nesse nível de negociação. Excessos no uso das coberturas, por isso é importante que os planos tenham fatores moderadores, tá? Plano que não tem fator moderador, né, como coparticipação, por exemplo, acaba se gerando um aumento de sinistralidade. Ausência de gestão de crônicos e beneficiários de alto risco, acompanhamento do plano, ele é muito importante, está em todos os níveis, né? Você ter um gerenciamento de carteira de pacientes crônicos, saber quem usa muito o plano, o que é que essa pessoa está usando, se esse uso pode ser melhorado, né, maximizado, no caso, minimizado a despesa, né? Você racionalizar o uso do plano é muito importante, porque eu sempre digo que saúde é muito acompanhamento estatístico, tá? Você tem que estar de olho na despesa, olho na utilização do plano o tempo inteiro. Não adianta olhar uma vez, fazer uma avaliação atuarial, descobre a mensalidade que equilibra, e só 12 meses de novo é que você olha de novo para o plano. Você tem que estar olhando o plano dia a dia e sabendo o que é que seus usuários estão fazendo, como é que eles estão usando o plano, e se há alguma forma de racionalizar melhor a utilização desse plano. E aí isso tem a ver também com essa baixa utilização de tecnologia, né? Porque você não vai fazer isso manualmente, né? Você não vai monitorar teu plano, vai contratar 1.000 pessoas para ficar monitorando os teus usuários. Não tem sentido fazer isso. Você tem que ter o uso mais intensivo de tecnologia para fazer esse monitoramento e para fazer, inclusive, os atendimentos. A telemedicina está aí. Eu sei que, para muitos beneficiários, fazer atendimento por vídeo, por telemedicina, é meio estranho, né? Não estão acostumados com esse nível de tecnologia, mas penso que essa pandemia de Covid, pelo menos nesse aspecto do relacionamento à distância, ela contribuiu bastante, né? Eu mesmo dificilmente faço agora reuniões presenciais, né? Acho que vocês devem também ser um pouco assim, mesmo depois do final aí, ou da melhora na pandemia, né? Eu não sei se nós chegamos ao final, acho que ainda não chegamos, mas a gente acabou criando uma cultura de relacionamento à distância que foi bastante intensificada nesse período de pandemia, né? E aí, por final, como fator de aumento da sinistralidade, eu vejo aí essa antisseleção de riscos. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, né, nós temos muitas discussões com alguns clientes em relação a preço de plano, né? Preço de plano é uma coisa que, às vezes, é inevitável você fazer um reajuste do plano. Você pode estar induzindo o beneficiário a sair do plano porque ele não tem como pagar o plano. E essa é uma questão muito difícil de resolver, né? Porque, vamos fazer um plano mais barato, né? Primeiro, fazer um plano mais barato geralmente indica ter outro produto para oferecer para o beneficiário. Então, se eu já tenho um plano que tem uma quantidade pequena de beneficiários, eu ofereço outro plano para esse grupo, nem todo mundo vai querer sair de um plano para o outro, evidentemente. Então, você cai naquele problema que eu mostrei lá atrás, da volatilidade do aumento do risco do plano, porque eu acabo tendo 2 planos pequenos, em vez de ter um plano médio. Então, a gente precisa pensar com muito cuidado como fazer isso. Eu posso acabar tendo um plano onde eu só tenho gente que gasta muito. E para esse cara não interessa sair do plano, porque quando ele faz a conta de quanto ele gasta e quanto ele paga, no pré-pagamento, ele vê que ele está, de certa forma, ainda está sendo bom para ele. Então, isso é que é antisseleção de risco, é você ficar com um plano onde eu tenha só pessoas de alta sinistralidade utilizando o plano. Por que isso é ruim? Porque a sinistralidade vai aumentar e as mensalidades daquele plano vão ter que ser muito mais altas. Ok? Então, toda essa questão de como reter o beneficiário, né, que alternativas eu tenho para dar um plano mais acessível, isso tem que ser tratado com bastante atenção e bastante cuidado. Bom, o que eu vejo como sendo algumas ideias para controlar essa sinistralidade, né? Então, já falei, o uso de fatores moderadores, desde que não usado excessivamente, tá? Campanhas de prevenção, eu acho que prevenção é efetivamente algo que toda operadora tem que buscar, evitar o alto custo, fazendo uma prevenção enquanto
o usuário ainda está no começo daquela doença, né? Eu acho que precisa identificar e tratar, e ajudar e acompanhar, desculpem, o tratamento desse teu beneficiário para evitar que ele passe a ser um beneficiário de alto custo mais à frente, e isso aumente a sinistralidade, isso aumente a mensalidade do plano. Educação, acho que a educação sempre é bom em qualquer tipo de negócio, tá? Seja saúde, previdência, seguro, as pessoas têm que saber usar, têm que saber que o produto é delas, que o plano está aí para atendê-las, mas têm que ter a consciência de usar bem. Se usar mal, no final das contas, todos vão ser prejudicados com aumentos de mensalidades. Melhorar a tecnologia, ter sistemas de TI mais aderentes à gestão financeira e de riscos, né? Usar essas novas tecnologias, tentar intensificar o uso dessas novas tecnologias, como a telemedicina, verticalizar o atendimento, isso é uma coisa que tem se falado bastante no mercado, é ter algum nível de atendimento próprio dentro do plano de saúde, dentro da operadora do plano de saúde. Por quê? Porque quando você tem um atendimento próprio, você controla, de certa forma, os custos daquele atendimento, né? Você não vai pagar um credenciado por atendimento. Você tem um credenciado interno aí, um médico interno que atende para você, você vai pagar um salário para ele, normalmente, tá? Então, assim, claro que você tem outros problemas, você tem que também tratar, né? Você tem que acompanhar a performance desse teu grupo interno aí de credenciados para, de repente, não está, vou usar uma palavra aqui, mas não é bem isso que eu quero dizer, não está fazendo corpo mole, né? Não está atendendo a demanda como deveria atender. Então, você tem que criar indicadores de performance, de eficiência, para também avaliar essa tua estrutura verticalizada. Revisão das coberturas do plano, se for o caso, se tiver um plano que está dando muita coisa, se vê se não é possível reduzir essa cobertura para tentar melhorar o preço do plano e melhorar também um pouco a sinistralidade dele, e tratar a rede credenciada, fazer um estudo de rede credenciada para verificar se a tua rede está no tamanho ideal, ou se você precisa redimensionar. Como eu falei, eu não tenho que ter atendente rede credenciada em qualquer lugar, para atender em qualquer lugar. Eu tenho que ter uma logística que permita ao meu beneficiário buscar a especialidade dele e ser atendido. Tá? Não necessariamente vai ser na esquina da casa dele, mas que também não seja longe, né? Não tem que mudar de estado para poder ser atendido em outro estado. Mas é preciso dosar essa necessidade do usuário com a oferta de atendimento por parte do plano de saúde. Bom, preciso me preocupar? Não sei se depois de toda essa conversa aí, que acho que a gente está uns 40 minutos conversando praticamente, se vocês já se tocaram. Tenho que me preocupar com sinistralidade? Tenho, claro que eu tenho que me preocupar, né? Não vou deixar a sinistralidade correr solta, a não ser que o bolso de vocês esteja muito cheio. Se o bolso de vocês estiver muito cheio, ou um bolso grande, você não precisa se preocupar com sinistralidade. Mas se não for, que é o que acontece com a maioria de nós, né? A gente tem que se preocupar. Então, usem o plano de saúde como um produto de seguro, como um produto de saúde. Não pensem em usar o plano de saúde como um produto de consumo, tá? Isso aqui não tem payback no final do ano, tá certo? Mas aquilo que vocês não usaram durante o ano foi usado para pagar o atendimento à saúde de outra pessoa que faz parte do plano. Esse é o raciocínio. Quando vocês estiverem num momento de dificuldade, uma doença mais grave, que exige um tratamento mais caro, vocês também vão se beneficiar por aquilo que pagaram ao longo do tempo que vocês estiveram vinculados no plano. Ok? Não tem esse pensamento aqui, que é uma coisa que eu já ouvi bastante. O que a gente paga para o plano de saúde não é formação de poupança, isso aqui não é previdência, como é a previdência complementar. Se paga para o plano de saúde, acaba sendo usado para todo mundo que faz parte daquele plano de saúde. Essa é a ideia, tá? Por isso que eu digo que isso é um produto de seguro, não é um produto de consumo, não é uma poupança, não é um produto financeiro, tá? É um produto de seguro. Ok? Bom, era isso que eu queria dar, o meu recado era esse, eu fico aberto aí a perguntas, se vocês tiverem, tá? Ou a comentários, quem quiser comentar alguma coisa que eu acabei não comentando aqui, ou tem um ponto de vista diferente do meu, eu estou aqui também para ouvir vocês. Tá certo, Mário, obrigada. Pessoal, as perguntas vocês podem fazer aqui pelo microfone, só abrir o microfone, e também para quem quiser pode registrar aqui no chat. O Anderson colocou uma pergunta aqui. Com as mudanças sobre o rol, a nossa preocupação com a sinistralidade deve aumentar? Quais seriam os impactos? Bom, falar quais são os impactos é meio difícil da gente saber, né? Assim, os planos de vocês basicamente já pagam, já cobrem, né? Já dão cobertura do rol da ANS. Então, em termos de rol, eu não vejo muito o que modificar. Tá? O nosso problema é o extra rol, né? Aquilo que ele queria falar exatamente, aquilo que a justiça
E hoje a gente já está até certo ponto acostumado, né, quem trabalha com operadora de plano de saúde, que a justiça dá muita coisa para os beneficiários, né? Então, no fundo, o que a decisão do Supremo fez foi oficializar essa coisa que a justiça até agora já vem dando muito, é uma judicialização muito forte com as operadoras de plano de saúde. É difícil a gente mensurar o impacto disso, tá? É bastante difícil. Assim, a operadora talvez tenha como fazer isso olhando se ela tem muita judicialização para pagar atendimentos fora do rol que ela cobre, para verificar, assim, a tendência é que daqui para frente isso se torne mais comum de pagar. Então, talvez a gente já deva incorporar esses atendimentos extra-rol dentro de uma precificação atuarial. Mas eu não sei, a priori, de falar qual é o impacto que isso teria, no caso de vocês, especificamente, aí da Evida, né? Porque esse impacto é diferente, não vai ser o mesmo impacto para toda a operadora. Certo? Mais alguém? Algum questionamento? Eu acredito que não. Mário, muito obrigada, então, viu? Foi bastante esclarecedora a sua palestra. Fica aí, né, esse recado para a gente tomar cuidado, de fato, né, com os nossos gastos, com o nosso uso sustentável, né? A gente está na semana de sustentabilidade, então cabe bastante esse termo. E quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que essa palestra, as anteriores e as futuras, ficarão gravadas e disponibilizadas no nosso YouTube. Então, eu deixo aqui os agradecimentos mais uma vez. Desejo uma excelente tarde para todo mundo e até amanhã. Um abraço para todos. Mário, você quer fazer suas considerações finais? Não, acho que já falei muito aqui. Só agradecer mesmo a vocês pelo convite, agradecer a quem nos assistiu aqui pela paciência de nos ter ficado com a gente aí 50 minutos e falar que eu estou à disposição de vocês para qualquer momento voltar e fazer outro evento desse aí, tá? Acho que é muito interessante a gente fazer esse tipo de evento, né? Assim, nos aproxima mais dos beneficiários, dos colaboradores e leva informação para todo mundo. Acho que gestão, acima de tudo, é acesso à informação. É isso aí. Okay? Muito obrigada, viu, Mário? Eu que agradeço. Um abraço. Boa tarde para todos. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.